lá. Isso aí, você quer ver aí? Gostaria muito. Vamos lá. Oscila para cima e tem vantagem numérica. Lula oscila para cima e tem vantagem numérica sobre Flávio no segundo turno, aponta a pesquisa Quest. Avaliação do governo melhora. Vamos lá com os números dessa pesquisa Quest. Essa é a ficha técnica, 2 pontos de margem de erro, nível de confiança 95, está ali o número do registro no Tribunal Superior Eleitoral, feito entre os dias 8 e 11 de maio. Alguns recortes. Vamos lá. Olha só, doutor Farol, esse é o cenário 1. A gente pode já dar com os válidos, Nájila, por favor? Isso. Vamos ver o cenário 1, que é o cenário com todos os nomes para votos válidos. Olha aí, Ari, sem brancos, nulos e sem indecisos. O presidente Lula tem 46% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 39%. Ronaldo Caiado, 4,6%. Romeu Zema, 4,6%. Renan, do Missão, Renan Santos, 2,4%. Augusto Cury, do Avante, 1,2%. Cabo Daciolo, do Mobiliza, 1,2%. E a Samara Martins, do UP, 1,2%. Lembrando que aí votos válidos, sem brancos, nulos e indecisos. Agora a pesquisa em segundo turno, também válidos, Ari. Lula, 50,6%. Flávio Bolsonaro, 49,4%. Bem apertado, né? Agora Lula contra Romeu Zema. Lula, 54,3%. Romeu Zema, 45,7%. Agora é Lula contra Caiado. Lula, 55,7% e Caiado, 44,3%. Temos mais alguns recortes para análise de vocês e para o consumo do nosso telespectador. Vamos lá, Nájila? É a aprovação do governo Lula. Olha aí, Ari. 49% desaprovam o governo Lula. Eram 52% em abril e 51% em março. Certo. 46% aprovam o governo. Eram 43% em abril e 44% em março. Não souberam ou não responderam, 5%. Eram 4% em abril e 4% em março. Isso aí é a aprovação do governo. Agora vamos ver o que as pessoas consideram sobre o encontro Lula e Trump. Foi positivo, negativo? O que o povo achou? Vai lá, Ari. 37% dos brasileiros disseram foi positiva, foi mais positiva essa reunião do Lula com Trump. 20% disseram mais negativa, 6% nem positiva e nem negativa, e 37% não souberam sequer do encontro ou não quiseram responder. E tem mais uma pergunta sobre o programa Desenrola. Esse programa vai ou não ajudar as pessoas a saldarem as suas dívidas? 38% disseram que vai ajudar muito, Desenrola 2.0. 27% disseram vai ajudar um pouco. Não vai ajudar, 33%. E não souberam, não responderam, 2%. Muito bem. Agora, o que lhe chamou a atenção aí na pesquisa, Alessio, por favor? Olha, começa aí pelo final, Amadeu, dessa parte do Desenrola. Esse 33% é aquele percentual de brasileiros que não votaria hoje de forma alguma no presidente Lula. A avaliação que eu faço é essa. Porque um programa como o Desenrola, eu tenho um amigo, por exemplo, exemplo pessoal, de que devia 14 mil, com o Desenrola passou a R$1.000 a conta. Então, assim, não existe em face alguma das avaliações que possam ser feitas sobre esse programa alguém que diga que não vai ajudar a quem recorrer a esse programa. É claro, são mais de 90% das dívidas reduzidas com esse programa. Então, esse 33%, independente, Lula pode fazer chover dinheiro na mão dessas pessoas que não vai votar no presidente Lula, porque a tendência de dizer que um programa como esse não ajuda o cidadão brasileiro que precisa quitar suas dívidas ou que busca quitar e não tem condições nesse momento pelo valor que se chegou,
não vai mudar de opinião, Então, independente de qual seja o programa. Então, o seu destaque é 33%, esses aí o Lula pode esquecer. Não tem como. Seu destaque, Eliezer? Por outro lado, eu vejo que esses programas têm contribuído para a aprovação do governo e o crescimento da aceitação do atual presidente, de acordo com esses dados, Amadeu. É um desafio. No final, o objetivo é exatamente fazer com que o público, o eleitorado em potencial, sinta os benefícios de programas que o governo tem lançado, porque alguns ou não são tão bem conhecidos ou não recebem a adesão devida, e isso não se reverte em potencial eleitoral. Mas à medida que o governo consegue fazer chegar na ponta tantos programas que beneficiam camadas sociais as mais diferentes, então isso contribui para a aprovação e crescimento na intenção de voto. Então, você acha que a aprovação do governo e intenção de voto é o seu destaque da melhora por causa dos programas? França, seu destaque? Amadeu, eu destaco que aquela sangria na popularidade do Lula, que vinha sendo observada em pesquisas anteriores, ela estancou e agora ele apresenta um crescimento. Muito por conta de como o governo vem ali se manifestando em relação à crise envolvendo a alta no preço dos combustíveis, uma alta injustificada. O governo reduziu impostos, o governo aumentou a fiscalização para coibir essas práticas ilegais e há uma perspectiva de uma melhora nos próximos meses, especialmente com medidas como essa da isenção da taxa das blusinhas, que impactam um eleitorado importante no nosso país. E, além disso, Amadeu, só um destaque breve, que ali os válidos no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro é um índice muito similar ao que se obteve de resultado eleitoral no segundo turno de 2022. Então, mostra que o Brasil segue dividido. 50,6, 49,4. Vai, Ari. Olha, eu vejo hoje que há um teto para a aprovação do governo Lula. E esse teto se dá pelo seguinte: as pessoas criaram expectativas muito mais altas. Por quê? Quando o Lula assumiu pela primeira vez, havia muita gente que não tinha sequer uma refeição por dia. É a realidade do Brasil, gente. Atualmente, as pessoas têm almoço, café e jantar. A gente saiu do mapa da pobreza. Ainda há fome no Brasil? Claro que há, ainda há fome no Brasil. Mas a taxa de desemprego está no menor índice desde que começou a medição. A inflação está sob controle. O país cresceu para além do que estava previsto. Mas as pessoas não estão satisfeitas. Muito simples. Não é somente o voto com o coração. Não é somente aquele voto da emoção. É porque hoje as pessoas querem um carro elétrico. As pessoas, e elas estão certas, elas não estão erradas. As pessoas querem um apartamento maior. As pessoas querem fazer uma reforma na sua casa, construir um piso em cima. Então, subir o sarrafo do conforto, da qualidade de vida. E aí, o que é que elas querem? Elas querem alguém que garanta isso. Então, eu acho que na campanha eleitoral, na campanha em si, nos debates, essa é a grande missão do Lula. Dizer, olha, eu posso, no Lula 4, fazer esse upgrade, avançar. Porque aquilo que o Lula encontrou lá no começo já foi superado, graças, inclusive, a programas sociais das gestões dele. Bota para mim o gráfico de votos válidos do primeiro turno. Eu quero só dar um destaque final para essa pesquisa. Eu preciso falar do Zema. Porque o Zema bateu nesse Supremo. E esse Alexandre não presta, e não sei quem não presta, e tal. E antes disso ele estava com 4,6. Aí ele foi para cima e chutou o Supremo, e foi isso, e foi aquilo outro. E agora, um mês depois, ele tem 4,6 de novo. Chutou os nordestinos. E chutou todo mundo e tem 4,6 de novo. Bate, Zema. Pega, Zema, metralhadora, um tiro de canhão, não vai comentar pega um martelo, pega aí um estilingue, uma baladeira e joga pedra, Zema, bate, Zema. 4,6 e disso não passa. Vamos lá para Socorro. Ela vai aparecer, olha ela aqui.